Olá, olá, pessoal! Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Manhã Diversa. Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado nacional. Dia em que a gente comemora o bicentenário da independência do Brasil. Ou seja, já se passaram 200 anos desde o famoso Grito do Ipiranga. Não é isso mesmo, Mariana Zacaron? Bom dia para você. Bom dia, Roberta Helley. Bom dia para o pessoal de casa. É isso aí. Já dizia Dom Pedro, independência ou morte. E é isso que nós precisamos até hoje, independência e liberdade. E uma das formas de manter esse espírito vivo é saber votar nas eleições de 2022. Por isso, hoje, no Manhã Diversa, nós vamos te ensinar alguns conceitos importantes e entender a relação entre eles. Quociente eleitoral, coligações e federações partidárias. Mari, a gente hoje está aqui trabalhando, mas quando você está de folga, qual que é a primeira coisa que você faz quando começa o dia? Claro que eu abro a janela, dou uma olhadinha pro céu para ver se vai dar para fazer um passeio ou se vai ser aquele dia de ficar em casa maratonando, vendo filmes e séries nas cobertas. E você, Roberto? Faço a mesma coisa, mas eu acho que como feriado, quarta-feira, em meio da semana, acho que eu tento dar uma descansada e ficar bem tranquila, né? E hoje está realmente pedindo um descanso, viu? E claro, nós queremos a sua participação hoje aqui com a gente. Então mande uma foto de como está sendo o seu feriado em casa. O nosso WhatsApp você já conhece. É o 32 999 39 7416. Nós estamos esperando a sua mensagem, sua foto e participação. Já deu para ver que tem muita coisa bacana até o meio-dia. Então continue ligadinho com a gente porque o Manhã Diversa está só começando. Quarta-feira é dia do nosso especial Eleições e hoje nós escolhemos mais um tema super importante, não é isso, Roberta? É isso mesmo, Mari. Hoje nós vamos falar sobre quociente eleitoral, coligações e federações partidárias. Você conhece esses termos, sabe a relação entre eles? Para explicar tudo isso e muito mais, nós convidamos o cientista político Jonatas Varela, que já está ao vivo aqui com a gente. Jonatas, um prazer te receber aqui hoje no feriado, então obrigado duas vezes por você estar aqui no Manhã Diversa, porque muita gente aproveita esse dia realmente para descansar, mas que bom que você está aqui ajudando a gente a passar essa informação para as pessoas, para todo mundo votar com responsabilidade e consciência em outubro. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Roberto. Bom dia, Mariana. É um prazer estar falando com vocês e eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar então o nosso bate-papo hoje falando das coligações. O que é isso então? Tá, vamos lá. Coligações partidárias nada mais são do que alianças partidárias, né? No popular, a gente pode dizer que as coligações são junções entre partidos. Por que isso acontece no Brasil? Por que isso é tão importante? Bom, para que a gente comece essa conversa, primeiro vale ressaltar que a reforma política de 2017 as coligações partidárias passaram a ser permitidas apenas para eleições majoritárias, que são eleições para cargos de presidente, senadores e governadores. Exatamente as eleições que nós vamos ter agora em outubro. Para as demais eleições, como deputado federal, que também é o voto nosso de 2022, estadual e também vereador, que aí é o pleito de 2024, passaram a ser proibidas as coligações depois da reforma política. Bom, mas por que as coligações são importantes aqui no Brasil, Roberta? Primeiro, porque no Brasil é um país que possui muitos partidos. Essa configuração partidária traz alguns desafios no nosso sistema político, né? Todo mundo já ouviu falar, já perguntou-se por que há tanto partido no Brasil, se isso é bom ou ruim. Bom, se é bom ou ruim, cada pessoa vai poder analisar. Mas o que a gente sabe é que quando a gente tem uma configuração partidária como a do Brasil, isso dificulta a governabilidade do país. Por exemplo, vamos pegar o caso máximo do nosso país, que é o cargo máximo, que seria o presidente. Quando ele vai governar, ele precisa necessariamente se relacionar com diversos partidos políticos, com políticos, para conseguir aprovar essas pautas. É o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Ou seja, criar alianças ou coligações é fundamental no sistema partidário brasileiro.
É a partir dali que os partidos vão poder criar essas negociações, ganhar força e apoio no Congresso. Muito importante entender isso. Então, qual que é o prazo de duração dessas coligações? A partir do momento que elas são criadas, como que isso funciona? Bom, o prazo da duração da coligação é a própria eleição. Essa é uma ação que foi voltada especificamente para o pleito, ou seja, acabou a eleição, acabou a coligação. E desde 2020, um novo mecanismo entrou em cena, que são as federações partidárias. O que elas são, e você já explicou também um pouco dessa mudança, o que elas atuam de diferente das coligações? Legal. Salvo engano, eu acho que essa lei veio em 2021, estabeleceu que as federações, é o primeiro pleito que a gente vai ter acesso, vai ter esse mecanismo ativado, tá? Como eu disse, em 2018, a reforma política, as coligações passaram a ser válidas apenas para eleições majoritárias. Significa que as eleições proporcionais deixou de existir um mecanismo de junção de alianças. Bom, qual é o problema disso? Os pequenos partidos iriam, por consequência dessa lei, deixar de existir. Então, agora em 2021, criou-se um novo mecanismo chamado federação. Bom, a federação ela possui um aspecto diferente da coligação. O primeiro deles, o mais importante, é que eles têm um prazo pré-estabelecido, né? Diferentemente do que foi a coligação, as federações eles precisam se manter juntos. Por quê? Por que houve essa mudança? Ao meu ver, as federações trazem consigo uma estabilidade para o sistema político. A federação hoje será a mesma do próximo pleito. Isso significa que as alianças precisam ser estabelecidas com maior fidelidade, algo que ajuda o eleitor a encontrar com qual partido ele se identifica mais. Antes da reforma política, era muito comum de se ver que um eleitor que se votasse no candidato X com a ideologia Y, ajudasse a eleger um outro candidato de perfil completamente diferente com o qual ele mesmo se identifica. Importante estender esse prazo de fidelidade partidária, porque uma coisa é quando eles se reuniam só para aquele momento da eleição, que passa muito rápido e depois desfazia essas alianças. Agora, esse compromisso maior de realmente 4 anos, eu acho que foi uma boa mudança que veio aí para ficar quando a gente fala de política brasileira, né? Com certeza. E uma pergunta, Exatamente. Quando esses partidos se unem, formam essas alianças aí, formam as federações, eles deixam de existir? Eles param de ser partidos individuais ou não? Não. De fato que com a nova reforma política, partidos menores encontram mais resistências para conseguir cadeiras no Congresso. Isso vai impossibilitar algumas coisas, por exemplo, como acesso ao fundo partidário. Mas estando dentro de uma federação, eles irão se manter dentro dela, pelo menos no tempo estabelecido por lei. E no caso, então, das federações, como que fica a proporcionalidade partidária? Bom, as federações são entendidas como um partido, tá? Então, isso significa que seus resultados também são vistos de forma conjunta. Por exemplo, se a federação X alcança Y votos, ou consegue 2 ou 3 cadeiras no Congresso, por exemplo, os candidatos eleitos serão definidos pelo número de votos da federação e não pelo número de votos do partido. Portanto, a federação hoje ela é vista como um único partido dentro daquele pleito. E para a gente entender também o que é a cláusula de barreira e como que ela atinge aí essas pequenas legendas. Certo. A cláusula de barreira nada mais é do que a definição de um desempenho mínimo aceitável dentro de uma eleição. Ou seja, cada partido ou federação precisa alcançar um número X de votos para conseguir eleger candidatos, ter acesso ao fundo eleitoral e também de tempo de propaganda gratuita. O objetivo aqui é muito claro, é incentivar as alianças entre partidos. Para as eleições de 2022, o desempenho mínimo que tem para que os partidos tenham acesso a tempo de propaganda gratuito na rádio, na TV e acesso aos recursos do fundo partidário, as elegentes devem alcançar, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no mínimo 2% dos votos válidos, distribuírem pelo menos 1/3 da unidade de federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos para cada uma delas. Ou eleger 11 deputados federais distribuídos ao menos 1/3 dentro da unidade da federação. Bom, eu acabei colocando alguns números e deixando a explicação um pouco mais complexa. Mas o fato é, a cláusula de barreira, o objetivo aqui é garantir que haja alianças, porque
Por consequência, partidos pequenos vão ter dificuldades para alcançar esse desempenho mínimo. No próximo bloco, a gente vai entender um pouco sobre o que é a fidelidade partidária, o que é o quociente eleitoral que causa tanta dúvida. Então, a gente já volta, vai para um rápido intervalo, a gente já volta e continua esse bate-papo. E você aí de casa, se você tem alguma dúvida, aproveita o intervalo e envia sua pergunta para a gente. O WhatsApp aparece aí na tela para você e a gente volta em instantes para entender um pouco mais desses assuntos tão importantes. São 10 horas e 13 minutos e nós já estamos de volta no clima das eleições 2022, porque hoje nós estamos falando sobre coligações, federações partidárias e também sobre quociente eleitoral. E quem está aqui com a gente conversando sobre esse assunto é o cientista político Jonatas Varela. Jonatas, mais uma vez, um prazer te receber aqui hoje. Na primeira parte, então, da nossa entrevista, a gente viu que realmente é importante levar em conta essas alianças na hora da gente escolher o nosso candidato, porque às vezes a gente vai votar em um deputado ou um senador, mas a gente tem que levar em conta essas alianças, porque vai ver, a gente pode estar até, entre aspas, desperdiçando o nosso voto. E a gente viu a importância, então, também dessas alianças, e eu queria saber se elas afetam, por exemplo, em outros aspectos, como no tempo do horário eleitoral, porque hoje a gente já está passando, né, o horário eleitoral e a gente vê que cada candidato tem um tempo diferente do outro. Isso tem a ver com essas alianças que a gente está discutindo aqui hoje? Tem sim. Novamente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tem sim, Roberta e Mariana. A gente tem visto, as federações nada mais é do que exatamente garantir esse tempo de televisão e também recursos ao fundo partidário, ou seja, é a partir dessas alianças que acontecem antes mesmo do pleito, onde os partidos começam, vamos dizer assim, a vencer as eleições. Partidos e políticos que possuem boas federações, boas coligações, eles saem na frente na disputa das eleições. Exatamente pelo que você tocou, pelo ponto de conseguirem mais tempo de televisão, conseguirem mais recursos para as suas campanhas. Então, tudo isso importa para o pleito. E agora vamos falar, então, sobre a fidelidade partidária, né? Se algum partido deixa a federação antes do prazo, quais que são as punições? Bom, ele é punido e não pode participar de outra federação por 2 eleições. Agora, o mais importante é que ele não tem acesso ao fundo partidário. Então, isso é um mecanismo de maior valor para que essas federações, os partidos, acabem não saindo ou deixando a federação logo após o pleito. Agora, existem algumas brechas na lei. Por exemplo, se a federação acabar por motivos alheios, né, tomar uma decisão em conjunto para a federação acabar, nenhum partido é punido. Então, como é um mecanismo novo, é necessário ver, de fato, como isso vai acontecer, principalmente pós-eleição. A Mariana, então, trouxe para a gente no caso de um partido deixar a federação. E agora, se um parlamentar decidir, então, deixar o partido que ele integra em uma federação, ele está sujeito também a algumas punições? Está sim. É importante ver que essa é uma lei de 2021, então, que a gente está em vigor. Essa mesma lei ela foi judicializada em 2021. Então, o STF precisou decidir sobre se havia algum tipo de inconstitucionalidade, o que ele julgou não haver. E é importante dizer isso porque hoje na lei existe um mecanismo que é passível que o parlamentar perca o mandato caso ele troque de partido. Mas isso tudo, novamente, a gente vai precisar ver como vai funcionar, principalmente pós-eleição, porque não há precedentes. Então, essas situações vão acabar sendo judicializadas, sem dúvida. Jonatas, agora a gente entendeu então o que são as coligações e as federações, mas as próximas eleições vão definir os nossos parlamentares pelos próximos 4 anos. Deputados estaduais, distritais e federais serão eleitos segundo o quociente eleitoral. Mas você sabe o que é isso? Veja aí na reportagem.
Tivemos um pequeno problema, agora sim vamos rodar a reportagem. No Brasil, existem 2 tipos de eleições. A majoritária, que define o presidente, os senadores e governadores pela maior quantidade de votos recebidos pelo candidato, e a proporcional, responsável pela escolha dos deputados federais, estaduais e distritais. É aqui que entra a matemática do pleito com os quocientes eleitoral e partidário. Você sabe como essas equações interferem no processo eleitoral? Você sabe o que é quociente eleitoral e partidário? Não, não sei. Na hora que você vai votar para deputado estadual e federal, você sabia que isso influencia na escolha das cadeiras lá na frente? Não, não sabia. Não, não sei. Então você não sabia que, por exemplo, você vota num candidato e ele pode não ser eleito por causa do quociente eleitoral? Não, não sei. Este professor da Universidade Federal de Ouro Preto e do IBMEC explica que o quociente eleitoral determina o mínimo de votos válidos necessários para o partido ter direito a cadeiras nas casas legislativas. Já o partidário define o número de vagas que cada partido ocupará. Você pega o total de votos obtidos, válidos, tirando brancos e nulos de sair, e aí você divide pelo número de cadeiras que está sendo disputado. No caso aqui de Minas, seria a Assembleia Estadual de Minas, para deputado estadual. No caso de deputado federal, seria a Câmara de Deputados da bancada mineira. Então, você faz essa divisão do total de votos obtidos pelo número de cadeiras. Aí isso vai dar um número. Esse número é o mínimo que cada partido ou federação partidária tem que obter para ter direito a disputar pelo menos uma cadeira. O Ian veio de São Paulo para cursar medicina na UFMG. O estudante foi uma das poucas pessoas abordadas pela reportagem que soube explicar como funciona esse cálculo. O coeficiente eleitoral é que diz que, independente da quantidade de votos de um deputado, ele não depende diretamente disso. Um deputado com menos voto pode ser eleito. Mas também existe o voto de sobra. Esse caminho é um facilitador para que os parlamentares de legendas menores e que receberam uma quantidade inferior de votos possam conseguir uma cadeira no Legislativo. Na hora que você faz a distribuição das cadeiras dos partidos, tendo em vista só o número absoluto, você não vai ocupar todas as cadeiras. Vão sobrar algumas cadeiras. Essas cadeiras que sobram vão ser redistribuídas conforme a chamada regra da sobra eleitoral. Essa sobra eleitoral, para que o partido, o candidato, o partido tenha direito a essa sobra, ele tem que ter obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com mais de 16 milhões de eleitores aptos a votarem. Fica atrás apenas do estado de São Paulo. No pleito deste ano, os mineiros vão eleger 53 deputados federais e 77 estaduais. Desses, 66 buscam a reeleição. Os votos brancos e nulos não entram na equação da eleição proporcional. A eleição proporcional foi feita para dar chance para minorias qualificadas terem acesso às cadeiras do parlamento. Então, uma eleição proporcional é favorável, por definição, à participação de minorias qualificadas em lei. Essa qualificação diz respeito ao partido ou o candidato ter recebido um número mínimo considerado válido de votos para poder disputar uma ou mais cadeiras em disputa. Então, a grande importância da eleição proporcional é dar chance para as chamadas minorias qualificadas de terem acesso às cadeiras. Você não ter o voto branco e nulo entrando nessa conta torna a disputa mais justa, né? E permite, então, que a disputa seja mais realista com a vontade do eleitor. Aí uma coisa um pouco complexa, mas que é importante a gente saber, porque é isso, tem a ver com o valor do nosso voto, né? E é justamente sobre isso que eu queria perguntar agora, ô Jonatas, porque a gente muito escuta falar sobre isso, assim, desperdiçar voto, né? Ah, se você votar no fulano, você não vai realmente estar elegendo ele. Como que a gente faz, então, para ficar atento se a gente realmente está usando o nosso voto da forma correta, levando em conta isso que a gente entendeu agora sobre o quociente eleitoral? Legal.
Bom, a explicação foi bem clara do professor, ressaltando um pouco disso, como isso liga com o que a gente conversou aqui, que são as federações e coligações. Quando a gente vê a federação, ela é importante porque é muito comum que os partidos procurem pessoas para encabeçar as chapas, pessoas famosas, populares, que vão ter um número elevado de votos. Quando isso acontece, essas pessoas acabam inflando o número de votos daquela federação, daquele partido. Isso feito, eles conseguem garantir novas cadeiras que serão disponibilizadas para os outros candidatos daquela federação. Portanto, é muito importante, quando você for definir o seu voto, quando você olhar para o seu candidato, é importante você ver também qual é a coligação, qual é a federação que ele faz parte e quem são os candidatos que estão dentro daquela aliança. Se você identificar, por exemplo, que dentro daquela aliança existe um político que esteja completamente desalinhado com o seu perfil, com aquilo que você acredita, é possível que o seu voto no candidato X ajude a eleger também aquele outro deputado. Então, é importante sempre olhar para além do partido, para além do candidato que está se votando, também olhar para a sua federação e para a sua coligação. Jonatas, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui hoje. Realmente, esse tema é um pouco complexo, porque ele sai muito do que a gente vê falando no dia a dia, de temas realmente comuns quando a gente fala de eleição, mas que é tão importante quanto realmente definir o candidato, o nosso voto, porque a gente tem que ficar atento, então, às coligações, à federação e também ao quociente eleitoral. E você explicou isso super didático, super bem, então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e fico à disposição. Bom dia. Bom dia. E no próximo bloco a gente vai para um rápido intervalo, mas tem Bora Hangar e hoje o chefe Arthur Veloso está prometendo uma receita para abrilhantar ainda mais o seu feriado. Então não perde, porque a gente volta em instantes.